Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, um pouco mais cedo no domingo, para apresentar alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical que fazem parte das participações enviadas pelos nossos irmãos para a resposta à nossa pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. Então nós estamos já nos antecipando e colocando aqui já algumas respostas em razão do tempo que nós temos muito curto na Escola Bíblica para apresentar todas as respostas. Então nós vamos hoje fazer aqui, embora tenhamos uma só pergunta, nós iremos aqui apresentar 4 respostas, sendo que cada uma delas vai colocar um aspecto complementar à outra. Então cada um dos irmãos que vai participar vai poder dar a sua contribuição, a sua colaboração em termos de uma resposta que completa a outra. E nós, como temos hoje somente uma pergunta, vamos então fazer a leitura dessa pergunta. Acompanhe comigo a leitura dessa pergunta. Pergunta 1, ou única pergunta, que diz assim: identifique os motivos e os resultados da apostasia vividos de forma tão clara neste tempo do fim, encontrados no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22, que envolvem a situação decadente dos ministérios, citando os versículos que embasam o motivo da pergunta. Muito bem, para esta pergunta, nós iremos começar agora a nossa resposta. E a nossa resposta será exatamente, ela vai começar lá pelo estado do Acre. E nós iremos apresentar uma primeira resposta que vem lá do estado do Acre, ao nosso irmão Francis Marques. O Francis Marques é do grupo de obreiros da nossa igreja em Capoeira, no estado, aliás, na cidade de Rio Branco, que é no estado do Acre. Ele vai dar essa primeira resposta à nossa pergunta de hoje. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a resposta que encontramos para esta EBD se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, onde vemos na primeira parte o motivo que leva à decadência do ministério. E diz o seguinte: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Podemos ver aqui que são homens que ficam cheios de si, que ficam cheios da sua razão, trocam o fruto espiritual pelas obras da carne, são cheios de soberbas, vaidade, arrogância. Ele toma o lugar do Senhor Jesus no púlpito, ele busca plateia, ele busca atenção, ele substitui a fé pelo material. O seu pão está cheio de fermento, não precisa de revelação. Vemos aqui o resultado para essa ação, onde na continuação aqui do versículo 17, que diz o seguinte: e não sabes que és um desgraçado e um miserável e pobre e cego e nu. Isso para um ministério aponta onde o apóstolo ele é um desgraçado, ele ficou egocêntrico, ele perdeu a graça do Espírito, ele não forma novos ministérios, ele destrói a fé da igreja. Para o profeta, ele é cego, já não enxerga mais a profecia, a volta do Senhor Jesus, os sinais que antecedem a volta do Senhor, qual a igreja está vivendo, né? E também não ouve mais a voz do Espírito Santo. Temos como exemplo o sacerdote Eli, que abandonou aquilo que é o profético. O evangelista, ele é nu, ele não vive o que prega e a vergonha está exposta. O pastor, ele é pobre, ele perdeu a voz no meio do rebanho, as suas ovelhas não o conhecem, as suas ovelhas não têm mais acesso a ele. E o doutor, ele é miserável, onde tinha que ser o menor, ele passa a ser o maior. Ele perdeu a capacidade para direcionar o rebanho, não tem a doutrina. Francis Marques, motivos muito bem colocados da questão de apostasia vividos exatamente nos nossos dias
e que envolve a situação decadente dos ministérios. Homens cheios de si e de suas razões. E também as 3 palavras que resumem aqui a sua resposta quando você disse soberba, vaidade e arrogância. E o que isso exige é apenas busca de plateia e atenção para si. Muito bem colocado na sua resposta a respeito da questão de decadência, motivos de apostasia que envolve a decadência dos ministérios. E também os resultados muito bem colocados, porque um deles, bem colocado pelo irmão, é que esses ministérios decadentes, eles não formam novos ministérios. Pelo contrário, eles destroem a fé da igreja. E o último aspecto, que também é muito importante, é que o doutor ou doutrinador, que teria que ser o menor, ele agora se considera o maior. Então, muito bem colocado na sua resposta. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Nós iremos agora, irmãos, a uma segunda resposta que vai completar a primeira. Como eu disse no início, cada uma delas tem um aspecto que chama atenção para a definição de uma resposta segura à nossa pergunta. E desta vez nós vamos para o estado da Paraíba. Nós vamos lá para Campina Grande, a igreja de Novo Cruzeiro, onde ali está a nossa irmã Renale Sabrini. A Renale Sabrini vai dar uma resposta completando este assunto a respeito desta pergunta de hoje. Irmãos, a paz do Senhor. Um dos principais motivos é a soberba. É quando o homem ele começa a buscar os seus próprios interesses, ele se envaidece, ele se acha autossuficiente, como vemos no versículo 17 de Apocalipse 3. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E os resultados é justamente um ministério decadente. Na sequência do versículo diz: E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, que fala da situação decadente dos 5 ministérios. O desgraçado é aquele que não tem a graça, que não tem o poder do sangue de Jesus. O miserável é aquele que procura desfazer a doutrina, distorcer, ele engana. O pobre, ele não tem a revelação. O cego, ele não tem a profecia. E o nu, ele não tem as vestes de salvação. O texto base que encontramos foi em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Sabrini, muito bem colocado o aspecto de buscar os próprios interesses como motivo, exatamente motivo da apostasia, do ministério decadente, na decadência dos ministérios. Por quê? Porque, conforme colocou muito bem a irmã, isso significa buscar os próprios interesses, envaidecer-se e achar-se autossuficiente. E, naturalmente, como resultado disso, os ministérios agora vão entrar no estado de decadência, porque eles vão desfazer e distorcer a doutrina e enganar. Muito bem colocado na sua resposta a respeito deste assunto. E também, se nós queremos ter agora uma ideia segura da palavra de Deus a respeito do que é a decadência de um ministério apóstata, é só abrir a Bíblia e ler o texto que a irmã recomendou em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 e 4, muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. Irmãos, iremos agora a uma terceira resposta à nossa pergunta, a nossa única pergunta. E essa resposta agora vem do estado do Ceará. E lá no estado do Ceará, nós vamos lá à cidade de Crato. Quer saber onde fica a cidade de Crato? Crato fica perto de Juazeiro do Norte, que é onde nós temos um Manaim. É um dos mais novos Manaíns que nós temos em Juazeiro do Norte. E ali em Crato, o nosso irmão Júnior, o jovem Júnior, ele vai dar mais uma resposta, colocando alguns aspectos relacionados ao assunto da escola bíblica de hoje, que nós estamos antecipando já essa resposta.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui falando dos motivos e resultados da apostasia que envolve a situação decadente dos ministérios. O texto base é Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. As respostas, elas estão baseadas nos versículos 16 e 17. Então, os motivos foram 4. No versículo 16, nós temos um dos motivos, que é a mornidão, expressão esmorno, que fala do ministério, que deixa de ouvir a voz do Senhor e que perde o calor da comunhão do Espírito Santo. No verso 17, temos mais 3 motivos: rico sou, enriquecido e de nada tenho falta, que fala do ministério que envaideceu-se, que tornou-se autossuficiente, deixando de lado a dependência do Senhor. Os resultados também estão nos versos 16 e 17. No verso 16 temos o vomitar-te-ei, que fala do ministério que é desligado do corpo, que deixa de ser parte do integrante do corpo, que passa a ser independente. Okay? No verso 17 nós temos 5 resultados, que faz referência aqui aos juízos sobre os ministérios em decadência. Lembremos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala desses ministérios. Então, vejamos aqui uma associação. A expressão desgraçado está associado ao apóstolo, que está sem a graça do Senhor. Cego está associado ao profeta, que perde a visão profética revelada do Senhor. Nu está associado ao evangelista, aquele que perdeu a veste de salvação. Então ele não tem mais a veste para ele mesmo e muito menos para oferecer a veste de salvação. Pobre está associado ao pastor que não tem mais o que oferecer para apacentar as ovelhas. Então é uma pobreza espiritual. Miserável está associado ao mestre que não tem mais as riquezas dos ensinos revelados, da doutrina revelada. Agora o que ele tem é dele mesmo, o que é uma miséria espiritual. 4 motivos colocados pelo Júnior: a mornidão, também o ministério que envaideceu, a autossuficiência e um ministério que deixou de ser dependente do Senhor. Muito bem colocado pelo irmão. E como resultado disso, esse ministério ele é automaticamente desligado do corpo. Não é um desligamento feito de forma humana, mas é um desligamento feito pela ação do Espírito Santo através do corpo de Cristo. E muito bem colocada a associação no final da sua resposta a essa questão de decadência do ministério com cada um dos ministérios revelados pelo Senhor em Efésios capítulo 4, verso 11. Muito boa a sua resposta, completou bem a resposta da nossa pergunta de hoje. Irmãos, iremos agora para a 4ª resposta e última relacionada à nossa pergunta de hoje. E essa 4ª resposta vem agora de uma senhora, uma irmã, nossa irmã lá do grupo de senhoras da igreja de Itaquera, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a irmã Débora é que vai dar essa resposta para completar o nosso assunto aqui hoje, relacionado à pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje, aqui, segundo a resposta dada pelos nossos irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Apostasia é o abandono da fé, o desvio da verdade, do Evangelho, da Palavra de Deus. Muitos desprezam a Cristo e passam a crer em mentiras. E como diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, observamos os 5 ministérios em decadência. Assim diz a palavra do Senhor: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então podemos comparar o seguinte: o apóstolo, ele é um desgraçado, pois não possui a graça de Deus. O profeta, ele é cego, pois não tem dons espirituais. O evangelista é nu, porque não tem vestes, não tem testemunho. O pastor é pobre, pois vive de sua razão humana. O mestre e doutor é um miserável, pois eles não têm ensinamentos. Amém? A paz do Senhor a todos.
A irmã Débora definiu muito bem a questão da apostasia no ministério decadente. Ela colocou o abandono da fé, o desvio da verdade e crer na mentira. Isto é a característica do ministério que se afastou ou apostatou da fé. E como resultado, esses 5 ministérios entram em decadência. Os 5 ministérios ali, falado aqui na resposta, muito bem colocado. O apóstolo não possui a graça, o profeta não tem mais dons espirituais, o evangelista não tem veste de salvação, ou seja, não tem testemunho. O pastor vive da razão humana e o mestre ou doutor não tem mais ensinamentos do Senhor para transmitir. Muito bem completada a resposta à nossa pergunta pela nossa irmã Débora. Muito bem, irmãos, assim nós chegamos ao final da nossa parte agora de resposta às nossas perguntas da Escola Bíblica Dominical de hoje, nesta programação mais cedo, em que nós antecipamos algumas respostas dos nossos irmãos. Nós queremos agradecer o envio do que os nossos irmãos têm feito, dos vídeos, respondendo às perguntas, e nós recomendamos que os irmãos evitem fazer vídeos muito longos, porque o nosso tempo sempre é curto. Os irmãos resumam as respostas e gravem os vídeos com todo cuidado, e nós teremos imenso prazer para poder atender os irmãos. Os irmãos, inclusive, que quiserem enviar os seus vídeos, podem olhar aqui agora na tela, aproxime o seu celular, ou a câmera do seu celular, ao QR Code que está aqui na tela, e você vai poder, então, ter acesso direto ao lugar onde ali você vai ver publicado toda a nossa programação relacionada ao envio dos vídeos, aos vídeos que nós recebemos. Você vai ver ali o seu nome, da sua cidade, do seu estado, e tudo ali dando uma informação relacionada à sua participação na Escola Bíblica de hoje. Nós então, antes de encerrar, queremos lembrar que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. E neste mesmo canal de YouTube, você está convidado para continuar conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. Assim, encerramos essa parte, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.